Em Isaías capítulo 66, nós vamos ver o Senhor Deus falando sobre novos céus e nova terra. Isaías 66 termina de forma muito parecida como termina o livro de Apocalipse. E é impressionante isso, porque são séculos de distância entre um e outro, mas nós vemos a sincronia da vontade da palavra do Senhor Deus. A promessa de que o Senhor Deus fará novos céus e nova terra é real, meus irmãos, e vai acontecer. Isso é consolo para nós, os que cremos. Por isso eu lhe convido a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você seja avisado ou avisada sobre nossas novas publicações. E você também pode se tornar membro, se tornar um mantenedor do nosso canal, clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Isso vai fazer com que você tenha acesso a conteúdo e gravações exclusivas. Eu gostaria de pedir que você deixe o like, tá? Se você puder, deixe agora. É uma forma de você me ajudar a pregar o evangelho. Mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem com os likes que você vão deixando aí embaixo. Outra coisa, você pode me seguir no meu Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 66, a partir do versículo 1, está escrito: Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? O que o Senhor está nos dizendo aqui? Meus irmãos, o céu é o trono do Senhor Deus e é na terra que ele descansa os pés. Isso é uma figura de linguagem, claro, porque o nosso Deus não é limitado. É como se ele estivesse sentado no céu e os pés dele descansando aqui na terra, sabe? Olha isso. Então, o que ele está nos dizendo? Não há lugar que vocês possam construir para me colocar dentro. Que espécie de casa vocês me edificarão? Então, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Não há templo que possa comportar o Senhor Deus. Quando Salomão fez o grande templo no Antigo Testamento, né, no mundo antigo, nós vemos que ele diz isso a Deus, que nem mesmo os céus dos céus podem conter ao Senhor, mas ele pede que o Senhor venha habitar naquela casa, no sentido de estar ali com o seu povo. Versículo 2: Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Que ele está dizendo: olha, eu criei tudo isso. O mundo foi criado por mim. Não há como vocês criarem algo que possa me comportar, porque eu fiz todas essas coisas. A criação, a natureza, tudo o que existe, meus irmãos, vem do Senhor Deus. É obra de suas mãos, é criação dele. Sendo assim, veja o que diz o texto: A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Veja o que alegra o coração do Senhor Deus. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito. O que é que o Senhor Deus está dizendo? Olha, não há uma casa que vocês possam construir para que eu more nela, porque eu descanso os meus pés na terra. Tipo, nem a terra inteira pode me comportar, quanto mais um templo. Mas se vocês quiserem saber o que é que me dá prazer, eu vou lhes dizer: o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha quem é que dá prazer a Deus, meus irmãos: aquele que treme diante da palavra dele. Como está o seu coração? Como reage o seu coração à palavra do Senhor Deus? Nós estamos vivendo um tempo em que essa pergunta ela é muito pertinente, porque muitos cristãos escolhem o que obedecer da Bíblia. Muitos cristãos escolhem o que fazer e o que não fazer do texto sagrado. Lembrando que, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a todo o mandamento, porque como disse o Senhor Jesus,
passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece eterna. Quem dá prazer a Deus? Quem tem um coração humilde e contrito, que treme diante de sua palavra. O texto continua dizendo: também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Pessoas de todas as partes do mundo virão adorar a Deus em Jerusalém, quando a terra for restaurada. Na eternidade, quando Jerusalém ela for o centro do mundo, todas as nações, pessoas de todas as nações irão até lá. Pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações irão até lá adorar ao Senhor nosso Deus. De lá o Senhor Jesus governará todas as nações da terra. Isso, meus irmãos, é a consumação da obra do Senhor Jesus. Lembra que a promessa é de que todas as terras, as nações serão cheias de conhecimento do Senhor? Pois bem, isso acontecerá quando o Senhor Jesus governar todas as nações da terra, quando Ele fizer para si novos céus e nova terra. Nós seremos como uma oferta ao Senhor. O texto continua dizendo aqui no versículo 22 o seguinte: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Nesse contexto, por que é que é muito importante essa mensagem? Porque Israel estaria no cativeiro, iria para o cativeiro. Ele está profetizando tudo isso antes do cativeiro, antes da destruição de Judá, enfim. Mas agora ele está apontando para novos céus e nova terra. E no cativeiro, qual era a sensação do povo? De que eles nunca mais retornariam a Jerusalém. Nós vamos estudar Jeremias e Ezequiel e você vai ver que é exatamente essa a sensação. Em Lamentações de Jeremias, o profeta fala sobre isso. A sensação de que não haveria esperança para o seu povo. O Senhor Deus consola os seus profetas, mas aqui ele está dizendo que assim serão duradouros os descendentes de vocês. Ou seja, o futuro que Deus pensava para o seu povo e que pensa para o seu povo não é apenas nesse plano natural, está muito além. Os planos que Deus tem para mim e para você apontam para a eternidade. Se você leu ou já estudou Hebreus capítulo 11, você vai ver que exatamente ele fala sobre isso, que muitos dos nossos irmãos e irmãs morreram sem alcançar as promessas, porque Deus tinha algo superior para eles. Esse algo superior, meus irmãos, nós só encontramos na eternidade. Jerusalém, os judeus achavam que o seu fim seria no cativeiro, mas o Senhor Deus disse: vocês vão voltar. E não apenas isso, eu darei a vocês descendentes eternos. Assim será, assim declara o Senhor, seus descendentes serão duradouros diante de mim. Versículo 23, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. O que é que isso significa? Quando você lê Apocalipse, a partir do capítulo 20, você vai ver exatamente essa declaração. João vê Jerusalém, a cidade nova, os seus muros, ele vai ver os santos, ele vai ver os adoradores, ele vai ver toda a adoração, ele vai dizer que os portões da cidade não se fecham. Ele vai dizer que não há noite, porque o Senhor ilumina a cidade. E é exatamente o que Isaías está dizendo. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, ou seja, constantemente haverá adoração no céu. De um sábado a outro, todos os dias, se assim podemos dizer, porque também na eternidade não há contagem de dias, mas para que nós possamos entender que durará para sempre, como será a rotina de eternidade a eternidade, todos nós iremos e nos inclinaremos e adoraremos ao Senhor. Versículo 24: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade.
Isso aqui é uma referência a Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 10, você vai ver que nesse texto, Satanás, o diabo, ele é lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E o texto diz exatamente isso. Ali o verme não morrerá e o fogo não se apagará. Tá bom? Então é uma referência a o lago que arde com fogo e enxofre. A doutrina do inferno ela é tão pesada que alguns teólogos nem acreditam que o inferno vai ser para toda a eternidade. Mas uma grande maioria dos teólogos não consegue nem achar argumento para isso. Isaías fala sobre isso. O seu fogo não se apagará, dando a entender que não tem fim. O Senhor Jesus fala dessa mesma forma, que o sofrimento no inferno é eterno. Isaías nos dá um vislumbre: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Ou seja, nós, os santos, veremos, participaremos do momento em que o Senhor lançará no inferno aqueles que forem condenados. Nós veremos esse momento de juízo. Por isso que ele diz aqui: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Você diz: Diego, mas eles não serão lançados vivos no inferno? Mas a ideia aqui é de morte. Se foi lançado no inferno, está morto. João fala sobre isso: a primeira morte, a segunda morte. E a segunda morte é exatamente esse momento em que eles são lançados no lago que arde com fogo e com enxofre. Meus irmãos, chegamos ao final do livro de Isaías e como eu estou feliz. Eu estou muito feliz, um sentimento de realização muito grande, de gratidão a Deus. É um livro que eu admiro e gosto muito, amo muito o profeta Isaías. É um livro difícil de entendimento e foi desafiador estudar com você. Eu gostaria de saber qual foi a sua impressão, o que você achou dessa série. Diga aqui nos comentários o que mais marcou você. Pode ser mais de uma coisa, porque é muito conteúdo. Eu gostaria de saber o que você achou de tudo isso. Diga aqui e vai ser um prazer, tá? Ler o seu comentário, a sua impressão, dizer que como eu cresci. Assim como o Senhor abençoou a sua vida, o Senhor abençoou muito a minha também, poder crescer junto com você. Eu espero sinceramente que você esteja comigo na próxima série e que nós possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor Deus e da sua palavra. Amém?